Oi, Brasil! Voltei! Voltei com uma lista de melhores romances lidos em 2024. Semana passada saiu a lista só com livros de ficção, né? Sem os meus livros de romancinho, porque eu sei que nem todo mundo gosta. Mas se você é fã de romances assim como eu, tenho certeza que você vai gostar deste vídeo. Lá eu falei um pouquinho mais sobre as mudanças que eu quero fazer aqui no canal, né? E eu quero fazer vídeos este ano pro canal diferentes do que eu costumava fazer, né? O meu vídeo antes ele tinha um roteiro, ele era tudo estruturado, eu lia, fazia o roteiro e gravava. Então, dessa vez eu quero fazer diferente, eu quero que vocês participem mais, eu quero conversar, né, com vocês, ser uma amiga. É isso. Muitas coisas mudaram na minha vida em 2024 e eu acho que não tinha como não ser um reflexo para o que eu fosse trazer aqui no canal, certo? É isso, eu quero falar minhas experiências, o que eu achei das minhas leituras, de uma maneira mais de conversa mesmo, sabe? Não só a crua e fria análise, o que eu não acredito que eu fazia também, porque eu acho que eu tinha opiniões bem fortes e deixava claro, né, os meus vieses, diferente do que outros canais de literatura fazem, né? Porque, afinal de contas, é a minha opinião. E eu não acredito em imparcialidade. Isso não tem nada a ver com a minha lista de romances, né? Enfim, vai lá no outro vídeo que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas neste vídeo aqui eu quero deixar um recado, que é, se você gosta de romances, eu vou ser mais sincera na minha produção de conteúdo. E eu vou fazer mais vídeos desse gênero aqui no canal. Porque embora eu leia, sei lá, 70% das minhas leituras sejam de romance, eu sempre trago só as ficções. Isso não é justo, né? Com a leitora que eu sou. E eu realmente queria fazer deste canal um lugar em que eu possa compartilhar de fato todas as minhas opiniões e achismos sobre as coisas que eu leio, principalmente de romances. E assim, eu não tô na posição aqui de ler romances para problematizá-los. Eu acho que em pleno século XXI, 2025, entrando agora, a gente não precisa dizer o que, nossa, não faz sentido, né? Estamos falando aqui só de entretenimento, do guilty pleasure, e eu não preciso ficar problematizando tudo. E não é também uma desculpa para passar pano para coisa sem noção, né? Porque a gente vê muito livros de romance que perderam completamente a mão. Eu falarei mal também. Então é isso, as minhas contradições estarão livres, abertas aqui, sem restrições para vocês acompanharem. Mas hoje nós vamos falar sobre a minha lista de romances favoritos. E isso me traz a primeira grande reflexão, que é a maior parte, talvez, dos romances que eu li, que eu me apaixonei, não são livros. Eu li em outros formatos este ano e não compartilhei com vocês. Veja como eu escondi coisas, né? Eu comecei a ler manhua, por exemplo, e eu sei que não é assim que pronuncia, mas eu não consigo falar direito, então nem vou tentar e vou abrasileirar aqui a minha pronúncia e isso, tá? Eu realmente tô lendo, né, mais quadrinhos, por exemplo, que eu não lia, mangás de romance também. Enfim, vai ter coisas como essa neste canal. E tá tudo bem, e eu vou parar de me cobrar e cobrar uma pseudo-intelectualidade de mim que não existe, porque eu sou várias coisas em uma pessoa. Eu sou jornalista, ou era, não sei, gosto de literaturas clássicas, como também gosto de romance. A minha amiga Jéssica me falou uma coisa esses tempos atrás, né, que é muito engraçado, porque eu leio desde Tolstói até o livro de putaria novo lançado por aí. Eu achei isso engraçado, porque essa sou eu, e tá tudo bem, e essa é a minha personalidade, o que eu gosto de ser, beleza? Então, conversado sobre isso, sigamos. Em primeiro lugar, eu quero empatar dois livros, porque são da mesma autora, da mesma série, do mesmo tudo, que é Bridgerton. Eu tinha odiado o Duque e Eu. Isso já faz um tempo que eu li, eu falei, nossa, que insuportável é a Daphne. E eu odiei demais aquele livro. E eu tinha decidido não continuar, porque eu falei, nossa, se o livro 1 já é esta bomba, não lerei os outros. Só que veio aí a série da Netflix, né, da terceira temporada, porque a segunda temporada eu assisti, eu também não tinha me encantado pelo Anthony, como todo mundo tinha essa visão dele, enfim, eu odiei também. Mas quando chegou a terceira temporada e fui assistir porque eu gosto de sofrer, eu me apaixonei
demais pela Penélope e pelo outro Bridgerton, que eu esqueci o nome. Porque a Penélope, ela dá de 10 a 0, né, em todas as personagens de Bridgerton da temporada. Sério, ela é maravilhosa. E eu gosto do fato dela ser uma mulher não magra. Isso é muito legal, porque também sou, e isso eu vejo a representatividade e fico feliz, né? Então, nessa primeira colocação aqui, eu quis empatar, né, Os Segredos de Collie Bridgerton com Para Sir Philip com Amor, nessa colocação de melhores romances de 2024. Eu amo demais a Heloise, vou defender ela com todas as minhas forças, porém, Para Sir Philip com Amor, eu achei que ela desceu do tamanquinho ali do feminismo, parece um pouco, sabe? Ela desceu ali do palanque da representatividade, que eu acho que vai ser diferente na série, né? Eu falei bastante disso na minha review, enfim. E aí eu coloquei esses dois livros na mesma colocação, assim. E veja, essa lista não tem ranking, tá? Enfim, elas são os 5 melhores e é isso. Agora, em segundo lugar, eu descobri um manhwa maravilhoso que se chama My Beloved Oppressor. E este manhwa é um dark romance, e eu acho que é o meu dark romance favorito, porque é a história de uma menina que é da realeza, que casa com um dos soldados, que na realidade ele estava infiltrado, porque ele fazia parte do exército revolucionário, que deu um golpe na monarquia que ela fazia parte e depõe esse governo. Só que eles casam, e ele não vai matar ela, não divorcia dela, enfim, por causa da revolução, eles ficam juntos, só que ele faz da vida dessa menina o inferno. Além do traço ser belíssimo, pelo menos eu acho, eu gosto desse tipo de traço, a história é envolvente e absurdamente bom. Ainda está em andamento, o que é triste, porque a maioria desses manhwas que eu gostei, né, em 2024, estão em andamento, então eu fico sofrendo semana após semana esperando que saia um capítulo novo. Mas realmente é uma história incrível, sério. Eu amei demais. E também colocar assim nessa mesma duplinha, né, que nem eu fiz com Bridgerton, My Beloved Oppressor fica ao lado de The Redemption of Earl Nottingham. E também a história se passa assim no contexto de guerra, mas eu pressuponho que seja a Segunda Guerra Mundial, que é ali o contexto histórico de pano de fundo dessa história. Só que envolve uma viagem no tempo, porque ela se casa com esse, né, Earl, que eu acho que é conde, gente. É conde? E ela casa com ele, só que ele faz da vida dela um inferno, porque ele volta da guerra com estresse pós-traumático, obviamente, e a vida deles é só dor e sofrimento. Só que ela volta no tempo pra impedir que as coisas ruins que aconteceram com ele não aconteçam de novo e eles acabam não se casando. Só que ela opta por cuidar dele, porque ela passa a ter agora uma relação de amor com esse cara. E eu achei, mano, lindo. Gente, eu sou a última das românticas. Então, esses dois manhwas aqui, pra mim, foram os meus favoritos de 2024. Agora, terceiro livro. Esse ficou sozinho, hein? Não vai ter duplinha. Foi o Guia para Não Namorar, de Josh and Hazel. Cara, como eu amei essa história. É um Friends to Lovers com opostos que se atraem. E é uma delicinha de ser lido. Principalmente porque a Hazel, ela é uma protagonista que ela não tenta se diminuir em relação ao Josh, né? Ela sabe que algumas pessoas acham ela too much, over demais, super expansiva, e ela simplesmente fala que ela é assim. Embora isso deixe nela traços, assim, de traumas, né? Porque ela fica pensando, poxa, todo mundo me acha muito, mas eu não vou mudar. A pessoa que vai gostar de mim vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Só que ela tem esse conflito dentro dela, essas reflexões que ela faz. E a construção do amor dela com o Josh é tão fofo. Gente, eu amei essa história. Não tava dando muita coisa por este livro e eu simplesmente amei. E sim, gente, a maioria dessas histórias que eu li foram pelo Kindle. Então eu não tenho nada físico aqui em casa deles. Muito triste, né? E agora, em quarto lugar, que na realidade eu acho que esse sim foi o grande vencedor do melhor romance de 2024. Veja que engraçado. Foi o The Maddest Obsession, da Daniela Lori.
É o segundo livro que eu leio da autora. Não, é o terceiro. É o terceiro livro que eu leio da autora, porque, assim, é uma série com 3 livros. E eu li o 1 e o 3 e tinha pulado esse, porque eu não tinha me interessado pela narrativa. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre essa série, mas eu preciso ler o segundo. E aí eu me surpreendi. É simplesmente o melhor livro da série. E é um livro tão honesto que eu gostei. Não é muito verossímil, né, com a realidade, mas se passa ali num ambiente de máfia, em que ela casa muito jovem com o dom ali da máfia dela, e esse cara acaba morrendo, ela acaba casando com outro cara, e ela tem várias questões de problema com vício, com álcool, assim, é totalmente perturbada, e ele é um agente do FBI, só que ele é um agente duplo. Só que desde o primeiro dia que ele viu ela, né, ele se apaixonou. Só que ele ficava com aquela coisa do tipo assim, não tem como num mundo que nós vivemos, na atual vida que ela leva, que eu levo, a gente ficar junto. Só que assim, o desenrolar dessa história é maravilhoso, vai te prender do início ao fim. E sabe o que é melhor? Eu li essa história em inglês, mas tem tradução em português. Eu acho que é uma tradução ruim, mas ainda assim tem em português. Eu sei que para algumas pessoas o idioma é uma barreira, mas vale muito a pena essa história, mesmo tendo ali essa edição meio ruinzinha. A história é muito, muito, muito boa. Eu sei que vocês vão amar. Enfim, e o título desse livro é porque ele tem toque. Então é um ponto também bem sensível na história, porque ele trata isso no psicólogo, enfim, no psiquiatra. E ele tenta ali lutar para que ele não acabe não sufocando, né, a nossa protagonista. Gente, é uma história bem legal, bem interessante, com temas bem importantes. Eu achei uma história diferente das demais que tem aí no universo de romance. Conseguiu ter originalidade. E pra mim é uma coisa que eu busco bastante hoje em dia nos romances que eu leio. A gente olha assim, é tudo sempre o mesmo, né? Pelo menos eu acho, tudo parece sempre a mesma coisa. E aí, pra mim, não faz mais sentido. Eu quero coisas que tragam novidade. O que é o caso também do último livro que entrou, né, para os meus favoritos de 2024, que foi o Tempted by Deception, da Hina Kent. Essa autora é uma autora um pouco problemática, porque ela tem uma carreira muito de altos e baixos. Ou o livro é muito bom ou é muito ruim. Ou a série é muito boa ou a série é muito ruim. E não só sou eu que penso isso, tá? A maioria das gringas que eu vejo falando deste livro também concordam comigo. E principalmente os livros e as séries antigas delas são melhores do que os novos lançamentos. Mas no caso de Tempted by Deception, também faz parte de uma série de 3 livros. E este livro é o segundo. E o legal dessa série é que a autora vai brincar com a cronologia. Porque o segundo livro, na verdade, os acontecimentos vêm primeiro. E o primeiro livro, né, na realidade, começa exatamente onde o segundo acabou. Mas é legal porque a história do primeiro te deixa... O que tá acontecendo? Ele não te ambienta, ele te joga lá e você que lute pra entender aqui quem são esses personagens, por que eles estão sofrendo, por que eles são desse jeito, por que esse cara é maluco por ela, enfim. E no segundo a gente vai ver, né, vai ver o desenrolar da história de amor deles, como eles se conheceram. E essa é, tipo assim, o início, the beginning aqui, entendeu? E eu amei essa história. Eu fiquei absolutamente obcecada pelo segundo livro. E eu deveria, né, se eu tivesse visto resenhas falando dele, de ler primeiro o segundo livro e depois ir pro primeiro. Já o terceiro eu já não gostei tanto. Que é a finalização da história toda, eu achei que só preencheu ali a linguiça, não precisaria, caso tivesse um tipo de edição que desse pra enxugar as duas histórias ali em uma só. Enfim, opiniões, mas Tempted by Deception é um dos meus livros favoritos do ano, com certeza. Leiam essa série, é muito boa, embora o terceiro deixe a desejar, né? Mas é o que temos pra hoje. E apenas a título de menção honrosa, quero trazer aqui a minha história de romance favorita de todos os tempos. Acho que foi um dos momentos que eu percebi que eu amava romance. Veio deste mangá. Quando eu era criança e tínhamos o Cartoon Network, os jovens de hoje em dia não vão saber mais o que é isso, porque infelizmente a empresa fechou.
Enfim, ela trazia felicidade às nossas vidas. Enfim, e ela me apresentou a Sailor Moon. Gente, eu consegui finalmente o meu mangá da Sailor Moon, a primeira edição. A JBC está reimprimindo essa história. E eu comprei na CCXP agora, neste mês de dezembro. E eu quase chorei quando eu vi. Gente, vão ser 10 volumes e eu com certeza vou fazer a coleção. Eu tô muito feliz porque eu lembro quando eu era criança e eu queria muito ser a Serena. Eu pegava e fazia cosplays pobres dela em casa, porque eu queria muito ser ela. Eu queria muito viver esse romance, só que ler isso aos 30 me fez perceber que Sailor Moon é muito mais triste, tem muitas mais camadas nessa história do que eu vi, né, quando eu era criança. Gente, chocante, tá? Enfim, apenas a título de menção honrosa que li este ano, estou muito feliz, vem aí a minha coleção. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas listas de melhores do ano. Eu sei que muita gente não gosta de romance, o que eu acho uma pena. Mas se você também é o último dos românticos, né, neste mundo cruel, deixe seu like aqui e conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!